Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado aí nas redes sociais. Gostaria de convidá-los, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1. Nós estamos fazendo, uma série de mensagens neste Evangelho. Então, o Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 16 até o versículo de número 20. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 16 ao 20, diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre a vocação do discípulo. E quando nós falamos, de vocação, nós falamos de algo que vem do coração, é algo que a pessoa faz com uma vontade assim inexplicável, é algo que vem realmente de dentro para fora. Então, quando se trata de profissão, de qualquer coisa, quando a pessoa é vocacionada, isso faz com que ela faça aquilo ali, ou exerça aquela função, aquele ministério de forma diferente e extraordinária, inclusive se sobressaindo às demais pessoas que também faz e exercem a mesma função. Então, em contraste aqui com João Batista, que era até certo ponto um obreiro solitário, alguém que trabalhava sozinho, a abordagem ministerial de Jesus, a partir deste momento agora, era de partilhar com outras pessoas a responsabilidade de conduzir estas pessoas ou as demais pessoas ao reino de Deus. Então Jesus, diferente de João, que trabalhou o tempo todo sozinho, Jesus ele queria agregar pessoas para que juntos com ele ajudassem a expandir o reino de Deus. Então, para que a gente possa entender um pouquinho sobre essa questão da vocação do discípulo, primeiro ponto que nós destacamos aqui no texto é que a vocação do discípulo, ela implica em discipulado. Então, para que nós sejamos, um discípulo vocacionado, nós precisamos estar dentro de um processo de discipulado. O que é isso? Você tem que ter um mestre e um aluno. Alguém que ensina, alguém que aprende. Você tem que ter alguém que discipula e alguém que é discipulado. Então, e a palavra discipulado, a gente pode ainda brincar com a palavra que seria discípulo ao lado, ou seja, alguém que você coloca do lado e caminha junto com essa pessoa, para que possam juntos aprenderem e crescerem cada vez mais na palavra de Deus. Então, no texto bíblico, quando a gente olha para o texto, você vai ver aqui no verso 16, que Jesus fala, 17, desculpa, que Jesus ele fala com seus discípulos o quê? Sigam-me. Com essa expressão, ao Jesus dizer essa expressão, sigam-me, ele está aqui, representando um convite a uma vida dedicada ao discipulado. Jesus está chamando aqueles homens que estavam ali à beira do mar da Galileia, pescando, para se tornarem discípulos dele, ou seja, para se tornarem alunos daquele mestre. Antigamente, o que acontecia? Quando o mestre era muito famoso, os discípulos o procuravam, os alunos, as pessoas que queriam aprender daquele mestre o procuravam. No caso de Jesus, foi o contrário. Jesus saía à procura dos seus discípulos. Jesus é que saiu chamando as pessoas para o seguirem.
diferente dos mestres existentes naquela época. Então, quando nós olhamos para Jesus, a gente já vê uma grande diferença nesse sentido. Jesus, ele chama as pessoas para seguirem ele. E os demais mestres da lei e outros que existiam naquela época, eles esperavam as pessoas segui-lo. Então, o chamado ao discipulado, ele é específico e exige uma resposta de dedicação total. Então, cada pessoa que se dedica a ser discípulo, ela tem que se entregar totalmente para aprender, para viver e aprender com aquele mestre. Não adianta ficarmos só à distância, igual nós temos hoje, né? Muitas escolas EAD, ensinos à distância, você vê que começa um pouco, inclusive, a cair a qualidade da educação e do ensino, porque você não tem um mestre, uma pessoa da qual você possa se espelhar e aprender mais de perto daquela pessoa. Então, esse não foi assim o primeiro encontro que Jesus tivera com Simão e André, porque lá no Evangelho de João, você pode abrir sua Bíblia aí e nos acompanhar aqui nessa leitura. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 42, você vai ver que eles já haviam se encontrado outras vezes. Diz aqui, ó, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então, a gente vê que aquele encontro ali no Mar da Galileia, com os discípulos pescando, não era o primeiro encontro que Jesus tivera com estes discípulos. Então, a caminhada de discipulado, ela implica em estar constantemente junto do seu mestre. Jesus, ele não chama a gente à toa, essa é outra questão que nós precisamos entender. Jesus não chama a gente à toa, desocupada e preguiçosa para o seu trabalho. Jesus, ele procura pessoas que já estejam trabalhando. Aqueles homens estavam pescando, estavam trabalhando. Em nenhum momento você vai encontrar nas Escrituras Jesus chamando alguém que estivesse desocupado. Outro exemplo claro disso foi quando ele chamou Mateus. Mateus estava na sua banquinha de coleta de impostos. Então nós vemos que todas as pessoas das quais Jesus encontrou, essas pessoas estavam realmente fazendo alguma coisa. Então os discípulos, eles estavam trabalhando arduamente para ganhar o seu pão diário. E Jesus ali naquele momento os chama para ser seus discípulos. Quando nós trazemos isso para os nossos dias, para a nossa igreja, para a nossa vida, nós precisamos entender que Jesus, ele também hoje, ele chama pessoas. Ele convoca pessoas para segui-lo. Ele chama pessoas para que deem a sua vida como discípulo dele. E que estas pessoas também aprendam a discipular outros, a ensinar outros a caminharem com ele também. Então nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, como cristãos que somos, ou que pretendemos ser, entender que uma vida com Cristo, ela implica em uma vida de discipulado. É eu aprendendo com alguém para ensinar
a outro. Tá bom? O segundo ponto que nós encontramos no texto, então, é que a vocação do discípulo, ela implica em ser treinado por um discipulador, como nós já falamos. E aí no texto você vai encontrar Jesus dizendo o seguinte: eu os farei. Eu os farei o quê? Jesus está chamando aqueles homens e está dizendo: eu farei de vocês. Eu vou treinar vocês. Eu vou ensinar vocês. Então, o discipulado, ele implica em treinamento, em preparar pessoas, em orientar pessoas na forma e na maneira como elas devem seguir a sua vida cristã. Então, o discipulado, ele conduz à comunhão pessoal com Cristo e à participação em sua obra. Então, Jesus, ele primeiro nos chama para sermos seus seguidores. Depois ele diz para nós o seguinte: eu farei de vocês mestres de outros, para que outros possam seguir vocês como vocês seguem a mim. Entendeu o processo do discipulado, como é que funciona? Cristo nos chama e nós chamamos outros. Nós seguimos a Cristo, os outros nos seguem e nós levamos eles a Cristo. Então, o discipulado funciona dessa maneira. Então, implica em treinar pessoas para que o dia em que eu não puder mais exercer aquela função, a outra pessoa possa exercer no meu lugar. A vida cristã funciona assim. Se nós não treinamos outros, o ministério não vai para frente, a igreja não cresce, o reino de Deus não se expande. Então, o objetivo do discipulado é treinar e capacitar pessoas para darem continuidade à expansão do reino de Deus. Por isso o evangelho chegou até nós. Porque se não fosse assim, não teria chegado, não teríamos sido alcançados pelo evangelho de Cristo Jesus. Mas como se pode então atender e obedecer a esse chamado quando não se tem a ideia do que se trata e do que é exigido de nós? Jesus ele diz: eu os farei. Essa frase implica em deixar-se ser treinado, como eu já disse aqui, moldado, ensinado pelo próprio Mestre Jesus. Ou seja, é você se esvaziar de você mesmo e se encher do Espírito Santo de Deus. Deixar-se ser moldado por Ele. Significa renunciar à sua vida, tudo que você conhece, todo o seu passado, e entregar-se a uma nova perspectiva agora com Cristo. O texto de Mateus capítulo 11, 29 diz o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Um dia desses eu estava andando na rua e eu vi um homem com uma carrocinha de burro, e um burro estava puxando aquela carroça e havia um outro burro do lado que estava puxando a carroça para o outro lado, tentando, levar para um outro caminho. E aí eu comentando com alguém que estava do meu lado e a pessoa disse: aquele burrinho ali, ele está sendo treinado para ser o novo puxador da carroça. E ele está sendo resistente. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós vemos o que Jesus está dizendo para nós quando ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Ele está dizendo para nós exatamente a ilustração do boi que está sendo treinado para a carroça, ou daquele burrinho que está sendo treinado para a carroça. Pega-se um boi experiente ou um burro experiente e coloca-se ao lado de um outro que não tem essa experiência e que nunca puxou, que nunca trabalhou ali. E ele vai ficar ali junto até ele aprender que ele precisa ser orientado por aquele carroceiro. Então, a vida com Cristo, o discipulado, é isso. Jesus nos chama para nos colocarmos ao lado dele, para aprendermos com ele como caminhar na vida cristã, como caminhar na direção certa. Quanto mais nós resistimos, quanto mais nós tentamos puxar para o lado, mais nós estamos, demonstrando que esse processo será demorado, será doloroso, será difícil. Mas quanto mais rápido a gente se apareia a Cristo, quanto mais rápido a gente se amolda ao caráter de Cristo, mais rápido
passamos a entender como funciona o discipulado. E depois é nós fazermos este mesmo processo com uma outra pessoa, trazermos outra pessoa até Cristo e colocarmos ela do nosso lado para ser treinada conosco, para se comparar a Cristo. O apóstolo Paulo ainda, ele aprendeu, né, esse princípio assim de uma forma tão rápida e tão fácil que ele mesmo reproduziu esse princípio. Filipenses capítulo 4, versículo 9, ele diz: tudo que vocês aprenderam, receberam ou ouviram e viram em mim, ponham-no na prática, e o Deus de paz estará com vocês. Olha que interessante o que Paulo fala aqui. Ele fala o seguinte: tudo que vocês aprenderam de mim, seja aqui nesse livro, na minha vida prática, nas minhas falas, nas minhas atitudes, em tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no na prática. Ou seja, façam igual. Este é o princípio. Façam igual. E nós, como crentes em Cristo Jesus, não podemos não podemos fugir dessa responsabilidade. E infelizmente, meus irmãos, nossas igrejas atuais não têm atuado com o discipulado, porque muitos crentes têm medo de pedir que as outras pessoas se espelhem neles para terem uma vida íntegra. Sabe por quê? Porque nós não temos. Nós não temos uma vida íntegra. Como diz Paulo lá aos Colossenses, procurai viver de modo digno do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Vivam de modo digno do Senhor, de modo a representar Cristo aqui nessa terra. Ou então, quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos fugido dessa responsabilidade, porque nós não estamos imitando a Cristo. Como queremos então fazer com que outras pessoas imitem a Cristo, se nós mesmos não fazemos? Por isso, meus queridos, nós precisamos buscar entender que o discipulado é treinamento de outros. Terceiro ponto importante aqui é que a vocação do discípulo ela implica também no esforço de atrair pessoas para Cristo. Nós já estamos falando sobre isso aqui nesta mensagem em vários momentos, mas aqui, o texto, Jesus diz o seguinte: eu estou chamando vocês para serem pescadores de homens. Essa expressão pescadores de homens significa o mesmo que ganhar almas, ganhar pessoas, ganhar vidas para Jesus. Não quer dizer que você vai sair com uma rede na mão, com um anzol, uma vara de pescar e vai jogar nas pessoas na rua e vai trazê-las para Cristo. Não, não é isso. Você vai sair com a Bíblia, com a palavra de Deus. Você vai pregar o evangelho que aqui está, o evangelho da verdade, e essas pessoas ouvirão esse evangelho e o Espírito Santo as convencerão do pecado, da justiça e do juízo. E assim você vai conduzi-las até a presença do Senhor. É esse o nosso papel. Lucas capítulo 5, versículo 10, nós vemos o seguinte: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus ele chamou não só André e Simão, mas ele também chamou Tiago e João, que já estavam ali. E eram sócios da mesma empresa, trabalhavam juntos. Nossa, se você for olhar assim, então você vai dizer, mas Jesus desfalcou uma empresa inteira. Não, o mesmo Jesus que tirou esses 4 sócios e colocou no seu trabalho, este mesmo Jesus sustentou aquela empresa e manteve com outras pessoas. Diz o texto aqui, não tenham medo. Jesus falou para eles, não tenham medo. Sabe quando Jesus usa essa expressão, não tenham medo, ele está dizendo para eles o seguinte: fiquem tranquilos. Eu estou tirando vocês 4 aqui da empresa, do seu trabalho, para vocês estarem comigo mais próximos, mas fiquem tranquilos, eu vou cuidar de tudo. Quando Jesus diz para nós, não tenha medo, ele está dizendo para nós, fique tranquilo, faça o meu trabalho, faça a minha obra, porque o resto eu cuido. Das demais coisas eu cuido. Mateus capítulo 6, versículo 33.
Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E essas coisas, as coisas que nós precisamos, que nos são necessárias, ele diz que ele cuida, ele acrescenta. Então, meus queridos, precisamos ter isso em mente. Olha o que Jesus diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Não tenha medo. Sua função agora é levar pessoas a Jesus, é pescar vidas para Jesus. No entanto, é bem provável que os discípulos não compreenderam o que Jesus estava dizendo, como eu acredito também que você talvez não esteja compreendendo. Todavia, mais tarde, não só compreenderiam, como também experimentariam pessoalmente o que isso significara. Quando você lê o texto de Atos, capítulo 2, verso 38 a 41, abra sua Bíblia aí, se você puder, Atos, capítulo 2, verso 38 a 41, nós vamos ler esse texto. Olha o que diz aqui, ó. 38, Atos 2, 38 a 41. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Os discípulos entenderam tão bem o recado de Cristo de que eles deveriam ser pescadores de homens, de que naquele dia, no dia de Pentecostes, eles saíram às ruas, eles pregaram o evangelho do arrependimento e cerca de 3.000 pessoas caíram nas redes daqueles homens. E eles mostraram-lhes a salvação em Cristo Jesus. Você também pode fazer isso. Você também tem esse poder, porque Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus nos deixou uma promessa. Ele disse que nós seríamos revestidos de poder, poder vindo do Espírito Santo, para sermos suas testemunhas, tanto aqui em nossa cidade, como no nosso estado, como no nosso país e até os confins da terra. Deus te chamou para pescar vidas. Deus te chamou para ser pescador de homens. Não tenha medo. Confie no Senhor. Faça a obra de um evangelista. E Deus cuida do resto. O quarto ponto que nós encontramos no texto é que a vocação do discípulo ela implica em colocar os interesses seculares em segundo plano. Quando eu falo de interesses seculares, é dos interesses que não condizem com o que a Bíblia diz. É o meu trabalho, é a minha faculdade, é a minha escola, é a minha família. Todos esses interesses que muitas vezes é o que nos faz desviar da presença de Deus. Às vezes até mesmo a igreja, a religião, nos faz desviar dos propósitos principais de Cristo. Até isso. Porque nós nos dedicamos tanto à religiosidade e esquecemos da palavra de Deus, daquilo que Ele nos chamou para fazer. Ele não nos chamou para sermos religiosos. Ele nos chamou para pregar o Evangelho e levar pessoas a Ele. Foi para isso que Cristo nos chamou. Jesus chamando os seus discípulos, quando Ele diz, vocês serão pescadores de homens, o texto diz que imediatamente eles deixaram as suas redes e o seguiram. Aqueles homens deixaram o que estavam fazendo e seguiram a Jesus. Meus queridos, Deus chama alguns para realmente fazer isso assim, literalmente, como é o meu caso. Eu deixei minha casa, minha família, meu emprego e fui para um lugar onde o Senhor me mandou.
Estou à disposição do Senhor, porque foi para isso que Ele me chamou. Mas Deus te chamou também para ser testemunha onde você está. Para deixar algumas coisas que impedem você de pregar o Evangelho aonde você está, algumas amarras, e começar a falar de Cristo aí mesmo. O Senhor chamou a todos nós, não foi ao pastor, ao missionário, não, Ele chamou todos para pregar o Evangelho. Alguns Ele tira da sua casa, do seu lar e leva para outros lugares. Outros Ele usa ali aonde estão. E nós vemos exemplos assim na Bíblia. Estes homens em especial, Deus os levou para uma obra específica. Deus os tirou dali e levou para um lugar específico, para fazer algo específico. A outros, Deus deixou ali mesmo, para fazerem a sua obra ali mesmo. É necessário, meus queridos, sacrifício para seguir Jesus. É necessário sacrificar algumas coisas. E muitas vezes essas coisas são as que a gente mais gosta, as que a gente mais está apegado a elas. Nós precisamos sacrificá-las. Precisamos consagrar ao Senhor. E o Senhor vai cuidar do resto. Quando eu falo de sacrificar, não é você ir lá e matar. É no sentido de você perceber que aquilo faz falta para você, mas que agora você tem algo que supre a sua falta, que é o próprio Jesus, é a presença de Jesus na sua vida. Eu sacrifiquei meu emprego. Eu tinha perspectiva de crescer no meu emprego, de me tornar, de exercer cargos maiores na empresa que eu trabalhava. E eu simplesmente disse, não quero mais isso. Sacrifiquei. Sacrifiquei alguns anos de faculdade para poder me dedicar ao Senhor. Hoje, o Senhor me permitiu voltar e fazer essas faculdades das quais eu sacrifiquei. Continuo estudando, porque o Senhor abre portas. Nós precisamos sacrificar algumas coisas. Precisamos deixar de lado algumas coisas para que possamos fazer a vontade de Cristo. É isso que Ele requer de nós. O discipulado, a vocação discipular, ela exige isso de nós. Muitas vezes, para você cuidar de uma pessoa, de um novo crente, de alguém que você está levando a Jesus, vai ser necessário você sacrificar parte do seu tempo, parte daquilo que você gostaria de fazer sozinho. Você vai ter que sacrificar parte do seu sustento, do seu salário, do seu dinheiro. Isso são sacrifícios que teremos que fazer para que outras pessoas possam também se agregar a Cristo Jesus. Os discípulos abandonaram sua profissão, mas abraçaram uma carreira ainda mais nobre. Gould apresenta que o ato de Pedro e André atenderem ao chamado do Mestre de forma imediata deve-se ao fato deles já conhecerem a Jesus e os seus ensinamentos, pois já caminhavam com ele há pelo menos um ano. Jesus não chegou simplesmente do nada e falou assim, ei, vocês aí desconhecidos que eu nunca vi na vida, vem cá, me segue. Não, eles já conheciam Jesus, eles já sabiam o que Jesus fazia, eles já caminhavam com Jesus, já tinham noção há pelo menos um ano. Então Jesus disse, agora vocês estão preparados para me seguir. Estão dispostos? Deixem as suas redes e me sigam. E aqueles homens então imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Deixar as redes, meus queridos, e seguir, é possível que, sendo chamado pela primeira vez, como está lá em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, nós vamos ler esse texto, Mateus 4, 18 a 22. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens.
No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. É possível que, sendo chamado então pela primeira vez, eles não seguiram com todo o seu tempo e dedicação, porque pode ser que eles tenham voltado novamente para o mar, continuado a pescar, porque não haviam entendido direito. Porém, quando a gente vê aquele episódio da pesca maravilhosa relatada lá em Lucas capítulo 5, de 1 a 11, Lucas capítulo 5, de 1 a 11, eu quero ler com vocês esse texto também, Lucas 5, de 1 a 11, diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Percebeu que interessante? Pode ser que na primeira vez que Jesus chamou, eles não foram. Não foram totalmente, não foram integralmente. Talvez tivessem dado ali parte do seu tempo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Talvez eles fossem como você, que só vai aos cultos ao domingo, que só adora ao Senhor, não presta serviços à igreja, não trabalha, não tem um ministério, não tem uma função. Talvez no início esses 4 homens fossem assim. Até o dia em que Jesus mostrou para eles que Jesus cuidaria de tudo se eles abraçassem o ministério, se eles abraçassem o reino de Deus com integralidade. E aí nós vemos aqui este relato, né, da pesca maravilhosa. Para Pedro, pode ter sido a resposta de que Jesus cuidaria de todas as necessidades pessoais e da sua família. E das famílias daqueles que não temessem cumprir o mandamento do Senhor de lançar as redes para ganhar homens para o reino. Neste momento agora, Pedro e todos os outros discípulos ali, André, Tiago e João, compreenderam que precisavam confiar. Discipulado é confiança. Se você ainda não se doou integralmente para o Senhor, se você ainda não se deu por completo ao Senhor, é porque falta confiança em você. Você ainda não tem fé suficiente de acreditar que Jesus vai cuidar de tudo para você. E Jesus quer cuidar de tudo, mas Ele quer que você tenha fé e entregue-se totalmente a Ele. Como está lá em Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E todo o resto Ele fará.
Eu quero recomendar a vocês um vídeo que eu vou deixar aqui no finalzinho, tá? Quando acabar essa mensagem, você pode vir num dos cardzinhos que vai estar aqui, e vai estar esse vídeo aqui da pesca maravilhosa de uma série de TV chamada The Chosen. E eu recomendo você assistir essa série. É simples, é fácil. Você vai lá nos seus aplicativos do Apple Store ou do Google Play e vai baixar este aplicativo gratuitamente. E você vai assistir essa série de TV que conta a história dos discípulos de Jesus. É maravilhoso ver como Deus age na vida do ser humano. Como o Senhor Jesus transforma a vida do ser humano e transforma este ser humano em um discípulo de verdade. Recomendo você a baixar esta série e assistir. Se você tem uma Smart TV, é só você procurar o aplicativo chamado Angel Studios. E aí você vai lá e a série também está lá, gratuitamente para você assistir, tá bom? Vou deixar aqui no finalzinho o cardzinho deste vídeo da pesca maravilhosa, para você entender, para você ver como que Jesus faz com aqueles que confiam nele. E para encerrar essa mensagem aqui, quero dizer para você o seguinte: o discipulado ele começa na obediência à ordem de Jesus. O lar deveria ser o centro onde os jovens e crianças são ensinados a obedecer. Dificilmente estes jovens e crianças, seguirão a Cristo, a menos que seus pais o façam. Se você é pai e mãe e você não dá exemplo para seus filhos de seguir a Jesus, dificilmente seus filhos seguirão. Tem um lema de um colégio batista que diz o seguinte: o melhor exemplo, o melhor ensino é o exemplo. O melhor ensino, a melhor educação que você pode dar para alguém é o exemplo da sua vida. Isso se chama discipulado. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa se tornar um grande discípulo de Jesus. Amém? Um grande abraço, até o próximo vídeo.